Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 1, em diante. Eu quero tentar transmitir à igreja tudo que o Espírito me trouxe desde o dia em que eu recebi a notícia que eu estaria ministrando aqui nesta manhã. E eu queria dizer que se Deus me desse o dom de visão, hoje eu estaria vendo uma igreja toda vermelha. Porque aqueles que participaram da semana, e eu creio que todos por um dia, ao menos um dia passou por aqui, a semana é muito intensa, né? Trabalhamos. Todos que passaram aqui nesta semana foram aspergidos, foram alcançados mais uma vez pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos avermelhados pelo sangue de Jesus. Ele nos redimiu, as palavras foram muito especiais. Eu tenho certeza que os corações que estavam inchados foram esvaziados de todo o peso e estão fortalecidos pela graça de Deus. E nesta manhã eu gostaria de falar um pouco do que é a manifestação do Espírito Santo, daquelas pessoas que já foram alcançados pelo sangue de Jesus, que já estão fortalecidos, né? Sabe quando você vai lá na academia? Eu estou entendendo disso, irmãos. Para quem não me conhecia antes, eu pesava 150 quilos, aí eu não quis fazer uma cirurgia, eu engoli uma bexiga, um balão gástrico, eu tiro ele segunda-feira que vem. Eu perdi 20 quilos, pastor, não parece, mas perdi. E eu comecei a frequentar a academia, e meu filho foi comigo. E ele dizia assim para mim: pai, aquele ali é inchado. O Azaf lá. Eu olhava, como é que você sabe, Azaf? Não, aquele é inchado. Eu não entendia. Depois ele falou: não, aquele ali é malhado, pai, aquele ali é malhado, aquele ali é rasgado. Aí eu comecei a identificar, eu falei: é verdade, o cara que acho que injeta alguma coisa, não sei como é que é, ele fica meio inchadinho, né? Ele não fica rasgado. E o coração do crente é assim também. Talvez você está inchado, mas não está rasgado, malhado. Nesta manhã, eu tenho certeza que os corações que estão malhados, que foram exercitados pela fé de toda a semana, de todo o processo que você criou para 2016, estão prontos para começar a exercitar a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Então vamos lá. Diz assim o texto: enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês creram? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciaram também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Repitam comigo, mais ou menos 12. Amém. Eu tive pensando o que um coração malhado, o que um coração fortalecido. Quando nós falamos coração, nós queremos dizer dos sentimentos, da alma, do centro do ser humano. O que isso pode ser de impactante para uma comunidade, para uma cidade, para
a vizinhança, para o povo que está ao nosso lado, que ainda não ouviram que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor, o único da nossa vida. Deus falou no meu coração muito forte que nós precisávamos usar o poder que essa manifestação nos traz. E se eu fosse intitular essa mensagem textual com o tema, eu dizia: o poder da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Queria fazer uma dinâmica com você. Eu vou contar até 3, você vai gritar e vai dizer bem alto o seu nome. Eu vou dizer o meu, você vai dizer o seu. Amém? Cada um diga o seu nome. Amém? Amém? 1, 2, 3. Esdras. Ó, teve um mais delay ali. Perfeito, mas é isso mesmo. Vamos mais uma vez, o teste foi bom. Vamos testar de novo, agora é para valer. 1, 2, 3. É isso aí. Eu não entendi, eu não conheci, eu não sei o nome daquela irmã ali que está ajeitando o brinco ali, eu não sei o seu nome, não consegui ver. Mas o Espírito Santo, Deus, ele te enxerga único. Amém? Você percebeu que ficou uma confusão ali, todo mundo gritou o seu nome, mas ninguém entendeu realmente como é que chama talvez o vizinho do lado. Se você sentou de um lado, se tiver alguém sentado do lado do meu amigo Terra lá, o Francisco Terra, não entendeu que o nome dele é Francisco. Por quê? Porque todos gritaram ao mesmo tempo, todos disseram ao mesmo tempo, e assim virou um uníssono, um som único que ninguém entendeu nada. Mas Deus entende única, nós somos únicos. Quando você saiu da sua casa, você veio para casa, você veio pedindo já para Deus fazer alguma coisa com a sua vida hoje, ou você veio agradecendo o que Deus fez na sua vida, ou você veio dizendo que ia fazer A, B, C, D. Deus conhece unicamente a tua vida. É assim que Ele conhece. E quando nós falamos de Espírito Santo, nós queremos falar de identidade. E essa é uma identidade que a igreja precisa ter, a manifestação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na nossa vida, sem a manifestação, sem o poder, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida como um ser que vai limpar. E depois, quando nós começamos a fortalecer na fé, começamos a entender, o Espírito Santo fica doido para se manifestar na sua vida. Ele fala: eu quero me manifestar. Às vezes nós não entendemos isso, nos resistimos. Mas como únicos que somos na mão de Deus, o Espírito Santo, eu vou manifestar. Sabe por quê? Porque Ele, com a manifestação, com o poder, com a graça, Ele faz milagres. E nós vamos ver nesta manhã que Ele realmente faz milagres na nossa vida. Pai, Deus, Deus Pai. Filho, Jesus, Deus Filho. E o Espírito Santo. Nós não podemos nos ausentar. Nós não podemos separar esses 3 seres que nos acompanham. Quem é o Espírito Santo? João 14, 26. Eu estou usando a NLH, a nova versão internacional, a versão de hoje, a linguagem de hoje da Bíblia, tá? Talvez está um pouco diferente do que os irmãos vão projetar, o Israel, né? Vai projetar lá, mas é a NTLH, nova linguagem de hoje. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, João 14, 26, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, João escreveu no 14, no verso onde ele começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Ele vai discorrendo 14, e quando o momento que os discípulos entenderam e falaram: olha, Jesus vai embora, Filipe se preocupou, mas como é que nós vamos fazer sem você, Jesus? Jesus: não tem problema, não se preocupe, eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar um Consolador, e esse é o Espírito Santo. Ele vai ficar com vocês, e Ele vai entender vocês. Amém? Esse é uma definição de quem é o Espírito Santo. Muito importante. Ele está conosco, e Ele não chegou sem uma direção, Ele chegou enviado pelo Pai, para suprir uma necessidade nossa de homem, porque Jesus subiu aos céus, e Ele está direcionado, indicado para cuidar de você. Bata no ombro do teu irmão e diga: o Espírito Santo está cuidando de você. Faça isso.
Faça isso. Segundo Atos 1:8, ele diz, definição, né? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes na terra. O Espírito Santo desceu, ele chegou na minha vida, ele aconforta o meu coração, ele me ajuda, ele me limpa, ele me aquece. E o que eu faço? Eu preciso ser testemunha até os fins da terra, até os finais da terra. No seu vizinho do apartamento também pode. No seu amigo de trabalho também pode. Mas eu preciso ser testemunha de que esse Espírito é transformador. O que o texto quer nos dizer? O texto quer nos dizer que nós precisamos falar dele, dizer ele. Eu gosto de exemplificar um negócio, de vez em quando muitas poucas vezes, mas de vez em quando eu vou na empresa de domingo. E eu chego lá de domingo, para fazer uma passada rápida. Eu entro na empresa, e aquilo está vazio. Eu falo, 100 pessoas aqui, isso aqui não é nada. O que é isso aqui? Eu tenho esse pensamento comigo. 100 pessoas aqui não é nada. As máquinas estão paradas, o escritório está parado, as coisas estão paradas, aquele barulho, os pombinhos ficam voando. Não tem nada, aquilo é morto 100 pessoas. E eu fiquei pensando, olha, assim também é a vida do crente. Você crê em Deus, você tem Jesus, isso é uma bênção. Mas se você não tiver o Espírito Santo manifestando na sua vida como poder e graça, você também vai ficar, como lá a nossa empresa, vai ficar vazio. Vai ficar ali faltando alguma coisa, falta alguma coisa. Porque é uma característica nossa, sermos cheios da manifestação, da graça e do Espírito de Deus. 4 verdades absolutas, 4 valores absolutos que eu escrevi aqui sobre isso. Não é seu o poder, ele está com você, mas ele não é seu. Amém? Repita aí, ele não é meu, ele é enviado de Deus. Segundo, ele precisa estar em você, não com você. Em você é dentro. Não, eu creio, eu acredito, é tudo, é maravilhoso, está aqui comigo, está do meu lado. Não, ele precisa estar em você, dentro de você. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver o Espírito Santo dentro de você, as suas coisas vão andar com mais facilidade. Sabe por quê? Ele vai dirigir a tua vida. Lembra lá, quando João escreveu, eu vou enviar e ele vai fazer-vos lembrar de todas essas coisas, de tudo. É ele que vai dirigir a sua vida, dentro de você. Repita, ele está em mim. Ele está em mim. Você tem certeza disso? Amém? Graças a Deus. Você tem certeza disso? Então, nós precisamos entender que aqueles que porventura não têm certeza, precisam entender que é necessário você ter ele. É muito necessário. E do texto que nós lemos, para desenvolver o raciocínio daquele momento de Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, daquelas pessoas que tinham recebido a incumbência de propagar o Evangelho. E nós, nesse ano, estamos com um grande desafio nesta igreja, de fazer crescer o projeto que Deus colocou no coração da liderança. E se nós não estivermos entendendo realmente como devemos trabalhar e como devemos fazer, e depois de estarmos derramados pelo sangue de Jesus e cheios do Espírito Santo, não vai precisar ter muita força, porque o Espírito vai mover você a se mexer, a trabalhar nesse sentido. E nós vamos multiplicar, quadruplicar, quintuplicar, ou seja, nós vamos fazer com que o Espírito de Deus propague sobre aqueles que estão ao nosso lado, como aconteceu naquela experiência de Paulo na cidade, em Grécia, na Itália, em Roma, aquele lugar em que Paulo estava fazendo a sua segunda e a sua terceira viagem. Nós vemos lá no texto de Atos 18, 5 ao 6, que não foi fácil para Paulo. Não foi fácil para ele começar. Não vai ser fácil para nós também. Mas pastor, o senhor é doido, o senhor está dizendo uma coisa aí no púlpito, dizendo que não vai ser fácil. Eu vou mentir para você? Não vou. Aqui nós não pregamos o evangelho da prosperidade do saco vazio. Nós pregamos o evangelho da prosperidade, da graça e do poder de Deus. E a verdade é essa,
Diz em Atos 5:6, depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficavam contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse, se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Primeiro ponto, vai ser difícil. Não é fácil. Você está dizendo, pastor, já está sendo difícil, já estou fazendo, eu sei que tem células e vidas e pessoas aqui envolvidas na obra de Deus, e já conversei com bastante pessoas e já tem robustez. Você está dizendo, não está sendo fácil, mas não vai ser fácil. Paulo, quando estava fazendo ali aquela sua viagem, ele estava sendo xingado, ele estava sendo ameaçado. E diz o texto que ele bateu a poeira. Eu acho que jogaram ele no chão. Posso contextualizar e dizer, jogaram Paulo no chão, sujaram Paulo, pisaram em cima de Paulo. Falou, sai daqui, eu não quero ouvir essa palavra. Toda vez que eu te encontro, você está falando de Jesus. Toda vez que eu te encontro, você está falando de Deus. Toda vez que eu te encontro, você está falando de célula. Toda vez que eu te encontro, você está falando desse Espírito Santo. Aí você não pode recuar e falar, meu Deus, eu vou perder essa amizade, eu vou perder essa pessoa, eu vou ser mal visto. Não, você tem que fazer como Paulo. Você tem que se levantar, bater a poeira de tudo aquilo que as pessoas jogaram em você e com amor vai dizer para ele, olha, eu estou fazendo a minha parte porque eu te amo. Eu estou levando a palavra de Deus para a sua vida porque eu te amo. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer você e vai te dizer, se você não quiser, a palavra está pregada. E você não pode desistir. Você vai para o outro lado e para outra pessoa. Porque a tua missão é muito maior do que você imagina. Não vai ser fácil. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho. Atos 18, 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor disse, não tenha medo. Continue falando e não se cale. Não se cale. Deus está falando para nós. Não se cale. Porque eu estou com vocês. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí. Glória a Deus. Não se cale porque eu estou com vocês. Não se cale. E ele dizia, ninguém poderá lhe fazer mal algum, pois muitas pessoas dessas cidade são minhas. Deus está dizendo para nós, olha, tem muitas pessoas dessa cidade que estão sendo chamados. E eu quero que você vá lá e diga que elas também são escolhidas. Não se cale. Peça para que Deus use a tua vida, para que você leve a palavra de Deus. Não se cale, porque você não está sozinho. Não é você que vai fazer a transformação. A sua parte é levar a palavra de Deus. A sua parte é fazer a obra de Deus. E o que Paulo fazia aqui nos ensina muito. Dizia, não vai ser fácil, eles vão me xingar, eles vão atrapalhar, eles vão me desanimar. Mas ele diga, não estou sozinho. Eu estou com você, diz o Senhor Jesus. Depois nós podemos olhar para um ponto importante, de que não basta nós falarmos sem influenciar. O verso 24 a 26 de Atos nos ensina que nós devemos ser um bom discípulo influenciador. Diz assim o texto, um judeu chamado Apolo, nascido da cidade de Alexandria, havia chegado em Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo. E o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Ponto e vírgula. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o marido, Áquila, o ouviram falar. Então, o levaram para a casa deles, e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Você sentiu que nesse texto tem algo conhecido? Parece que ele é
bem contemporâneo. Parece que ele foi escrito hoje para nós, para o nosso projeto de vida cristã. Existia uma pessoa que já falava muito de Deus. Esse era Apolo. Mas ele conhecia um básico, ele conhecia um básico do batismo de João. Priscila e Áquila que estava andando, olha o segredo, irmão. Olha o segredo, ele estava andando com alguém, com Paulo. Ele caminhava com Paulo, eles ajudavam Paulo, e era um casal. Né? Era um casal. E eles caminhavam com Paulo, andavam com Paulo e aprenderam com Paulo. Nós precisamos ser influenciadores. Nós precisamos trazer as pessoas, os discípulos, as pessoas que estão conosco, a andarem, a caminhar conosco e fazer como Paulo fez com Áquila e com Priscila. Ensinar através da nossa influência, do nosso testemunho. Para quê? Para que nós possamos multiplicar aqueles que estão ensinando e levando a palavra. E o testemunho de Paulo era tão grande, que quando Áquila e Priscila, que já tinham se separado, Paulo já tinha partido para sua terceira viagem, e é onde nós vamos concluir essa mensagem. Priscila e Áquila viu e falou: Apolo, vem aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te ajudar. Vamos lá para a minha casa. Olha, que casa de bênção. A nossa casa precisa ser casa de bênção. A nossa casa precisa ser casa de paz. A nossa casa precisa ser casa de ensinamento. A nossa casa precisa ser uma casa de alegria, de gozo da palavra de Deus. Quantas pessoas nós temos levado para a nossa casa? Quantas pessoas nós temos influenciado lá na nossa casa, no nosso lar, através do poder restaurador do Espírito Santo? Você precisa ser direto. Você precisa ser uma pessoa influenciadora. E quando Apolo entrou na casa de Priscila e de Áquila, ele entendeu melhor aquilo que ele já estava fazendo. Ou seja, ele se reciclou, ele se aperfeiçoou, ele melhorou a sua vida de fé. E Deus começou a fazer milagres extraordinários na vida daquele homem. E eu quero nesta manhã que você entenda essa palavra. E em especial nesse ponto a te dizer, olha, você não pode ser egoísta e pensar somente em você. Você precisa ser um influenciador. Você precisa influenciar e pensar naqueles que estão do seu lado, que estão esperando um convite para que você traga ele para a sua casa, que você discipule ele, ensine o caminho dele e faça com que ele ande diante de Deus. O verso 1 que nós lemos, do 19, eu chamei de muito prazer, Espírito Santo. Muito prazer, Espírito Santo. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou em Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: orando vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês creram? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isto, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas, a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Verso 9. Mas alguns deles eram teimosos. Não acreditavam e em frente de todos ainda falava mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando aos cristãos consigo, e começaram a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. O que nós aprendemos com Paulo é que nós devemos praticar.
quando nós levarmos a palavra do Senhor, nós devemos levar que o poder transformador é o poder do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos redime, ele paga. É igual o título remido do clube, acabou, você não deve mais nada. Mensalidade, nunca mais. Não, acabou. Remissão de pecado. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais, diz o profeta Isaías, quando ele fala acerca do que Deus entende sobre remissão. Eu lançarei no mar do esquecimento. Como um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que conhece o hoje, o ontem, o amanhã, um Deus que o presente é sempre eterno, porque o Cronos não está embutido no dia a dia de Deus. O passado é presente, o hoje é presente, o futuro é presente. Como que ele pode se esquecer? A única coisa que ele diz que ele se esquece é para fazer uma linguagem humana, para nós entendermos é dos nossos pecados. Nesse momento, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos livres do pecado. Mas precisa de um segundo passo, porque o segundo passo é a força motora. O segundo passo é a força motora, é o que nos faz mover, é o que nos enche. É o que quando você ouve os louvores e aquele louvor fala no seu coração, as lágrimas começam a descer no rosto, aí você fala, o que é isso? O que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo que está falando na tua vida. É o Espírito Santo que está enchendo e falando assim para você, me dá mais um pouquinho de liberdade que eu quero fazer você voar. Eu quero fazer você andar leve. Eu quero fazer você se esvaziar das coisas deste mundo. Porque, irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de constante luta e transformação e aperfeiçoamento. E nessa manhã, o Espírito Santo está falando conosco. Eu quero continuar a aperfeiçoar, mas eu quero forjar vocês. Vocês ficarão forjados pelo poder da graça da transformação do Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando, ontem o pastor pregou aqui e falou muito de água, de sangue. E eu fiquei pensando, amanhã eu vou falar de fogo. E quando nós falamos de água e de fogo, água e fogo, você imagina um metal que entra na água e que entra no fogo. Que entra na água e que entra no fogo. O que acontece com ele? Ele fica temperado, ele fica mais duro. Ele fica mais forte. Essa semana nós ouvimos o sangue que nos limpa. Nós ouvimos da água. E hoje nós estamos ouvindo do fogo. Eu quero dizer que o inimigo está preocupado com esta igreja. Porque nós estamos forjados e fortalecidos pelo poder da graça do Senhor Jesus. Bata no seu peito e diga, eu estou forte porque o Espírito de Deus está movendo a minha vida. Você está ficando forte, irmão. Você está se fortalecendo. Sabe por que você está se fortalecendo? Para que você tenha essa persistência que Paulo teve 2 anos pregando a palavra do Senhor. Aonde judeus e não judeus ouviram a palavra do Senhor. E a sua função é não se preocupar com aqueles que estão ou não estão se convertendo, estão ou não estão se transformando. A sua função você tem que se preocupar em pregar. Porque o convencimento é o Espírito Santo que vai fazer. Faça a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Mas é o Espírito Santo que vai transformar a vida dessas pessoas. Se nós não fizermos a nossa parte, o Espírito Santo não pode fazer a dele. Porque como que o inimigo que está perturbando aquela vida, aquela vizinha, aquele vizinho, aquele amigo, ele não vai dar brecha. Mas o Espírito Santo está dizendo, olha, eu vou transformar as pessoas através da sua vida. Não desista. Você viu no começo, no meio do texto, dizendo, mas alguns eram teimosos. Não desista. Tenha fé de que você é uma boa ferramenta nas mãos de Deus. Tenha fé de que Deus vai mudar a história da vida das pessoas através da sua vida. Quando eu cheguei nessa igreja, conversando com alguns pastores, um deles disse assim para mim, eu amo vidas. E eu falei, o segredo dessa igreja crescer é que existem pessoas preocupadas com vidas.
O segredo de Deus mudar a história das pessoas que aqui chegam é porque existem vidas que amam vidas. Nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão do lado, com a saúde espiritual do nosso irmão, com a saúde emocional do nosso irmão, com a saúde física do nosso irmão. E nós precisamos caminhar, porque nós temos que ser um cordão de 3 dobras. Um cordão de 3 dobras, ele vai demorar muito para quebrar. Ainda mais que a terceira dobra é o Espírito Santo, que está nos revestindo, que está nos blindando, que está nos alegrando. Você tem fé sobre isso? E o que eu acho interessante é que quando Paulo viu aquelas pessoas que estavam ali crendo no batismo, eles eram crentes, irmãos. Eu não estou criticando aqui, não estou querendo trazer uma ideia errada do texto, não. Eles eram crentes, eles conheciam a palavra, o batismo, eles estavam sendo ali evangelizados e já estavam evangelizando, mas faltava um sobrenatural. E diz o texto que quando Paulo levantou as mãos e impôs as mãos sobre eles, eles foram batizados e foram cheios do Espírito Santo. E eu espero que nessa manhã você tenha uma experiência renovadora na sua vida sobre o Espírito Santo. Quem sabe nesta manhã Deus vai renovar a tua vida com a força do poder transformador do Espírito Santo. Quem sabe você pode até aí estar sentado, eu recebi o Espírito quando eu aceitei Jesus. Eu tenho o Espírito comigo, eu tenho, mas ainda você não teve a transformação, você não teve a revelação, você ainda não teve a manifestação, essa é a palavra certa, do Espírito através de você em novas línguas. Você ainda não teve essa experiência. E Deus está hoje falando conosco. Eu vou estender as mãos sobre esta igreja. E quem sabe você vai hoje falar em novas línguas. Quem sabe você vai hoje transformar a sua vida. Chegou a sua hora, agora é a sua vez. Eu consigo sentir a presença de Deus neste lugar. Eu estou todo arrepiado aqui. E quando eu fico assim é porque o Espírito de Deus ele está fazendo a diferença na minha vida. E nesta manhã eu não sou ninguém aqui, eu só sou o canal. Se você quiser receber, Deus está transmitindo para você, você vai receber. E eu vou provar para você na Bíblia, na palavra de Deus, que você pode receber. Sabe aquele que está dizendo, não, para mim não é. O Espírito diz no meu coração agora, tem gente dizendo, não, isso não é para mim. Ele está dizendo, está confirmando, ele é sim para você. Ó, verso 11 do capítulo 19 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Você já pensou isso, irmão? Vamos pensar nisso um pouco. Olha só, os lenços, os aventais de Paulo curavam as pessoas. E muito mais do que curavam, as pessoas eram libertas pelo Espírito Santo do mal. Nesta manhã, Deus vai forjar a tua vida. E Deus vai te dar uma porção dobrada, porque aonde você tocar, as coisas vão serem mudadas. Aonde você passar, eu posso contextualizar, e como um pregador, e como homem de Deus, eu posso dizer uma coisa: você não tem lenço na mão, mas você tem um pé, você tem um corpo que vai passar por perto das pessoas. E aonde você entrar, lá na sua comunidade, nos seus vizinhos, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você passar, as pessoas vão sentir o poder de Deus na sua vida. E vão te procurar e vão dizer: ei, o que está acontecendo com você? O que você fez na sua vida que está diferente? Você vai dizer: o mesmo poder que operava em Paulo lá no templo, lá nos antigos tempos, está operando na minha vida. E eu tenho uma novidade para você. Eu tenho algo diferente para você. Vem aqui, fique comigo. Quando você tocar nessa pessoa, ela vai receber uma porção do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Assim seja. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando os maus espíritos quiseram usar também o nome de Jesus. Tem gente falando aí
que nem uma lata vazia. Está cheio de coisa na televisão aí que está estragando essas pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não preciso citar nomes aqui para não expor a igreja. Mas você entende o que eu estou dizendo? Quando você procura as pessoas, fala: não, eu sei, eu estou cheio, eu estou vendo um monte de coisa. Antigamente era assim também, ó. Tinha muita que estavam falando, mas eles não falavam em nome de Jesus. Eles falavam em nome dos reis, da sinagoga, dos chefes da sinagoga. Você tem um espírito diferente, amém? O mesmo espírito que operava na vida de Daniel, que fez a diferença na vida de Daniel, que fez Daniel prosperar lá no reinado, é o espírito que está. Você não é igual aos outros que estão aí fora. Diga comigo: eu não sou igual aos outros. Eu só estou te lembrando isso porque você vai ouvir muito disso. Não, já estou ouvindo esse negócio. A televisão está cheia disso. Tem o do chapéu, tem o da roupa, tem o de tudo. Mas aqui não. Aqui tem um povo que é diferente. Penúltimo verso. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Eu ouvi um testemunho aqui do Guto, é impactante, pastor. Eu fiquei uns 15 dias impressionado com o testemunho do Guto. Nós somos vizinhos. E eu falei: Deus, o Senhor está fazendo isso. Coisa de feitiçaria que ele tinha trazido da África, quando ele aceitou Jesus lá atrás. Para quem não sabe, eu vou contar, ele disse que eu não podia contar. O pastor foi lá pôr fogo quando ele aceitou Jesus na empresa dele. Aquele negócio não queimava. O fogo não queimava, porque era um fogo material. Aí ele falou assim: vamos orar. Eles começaram a orar. Eles começaram a clamar. E o pastor que estava dando um apoio auxiliar eclesiástico para ele ali, começou a fazer uma roda de oração. Quando viu todos aqueles santos, aquela madeira começaram a queimar. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus vai fazer queimar o mal que está impactando o seu amigo, o seu vizinho, a vida que você está fazendo. Se você não tiver o Espírito Santo, não queima. Mas com o poder do Espírito Santo, queima. Em nome de Jesus. Para finalizar, ele diz, ó: quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Tem gente que está agarrado no dinheiro. Tem gente que está agarrado no ganho. Tem gente que não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não, eu sou diferente. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Fica aí agarrado no dinheiro. Fala para as pessoas que ficarem agarradas no ganho, que eles vão morrer espiritualmente. Deus está dizendo aqui: eu não estou olhando para o dinheiro, para o olho da prata. Eu estou olhando para o poder sobrenatural do Espírito Santo. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. É desse jeito que o Espírito Santo quer fazer a diferença na nossa vida. É só assim que vai acontecer. A palavra de Deus sendo anunciada, sendo espalhada cada vez mais. Para você que quer receber uma oração poderosa, não uma oração minha, uma oração de Deus, eu te convido aqui na frente. Enquanto o Ministério de Louvor canta mais uma estrofe, eu quero que você venha. Porque Deus pode batizar, pode renovar, pode mudar a vida de todos que aqui estão nesta noite, para que nós sejamos forjados. Se um, se dois, se três faz a diferença, imagina 400, irmãos. De pé, diante da tua glória.